Astrologia, psicologia e os 4 elementos. Júpiter e Saturno. O elemento de Júpiter mostra quais são os tipos de experiência e os modos de atividade que geram fé interior e autoconfiança. Dizendo isso de outra maneira, a pessoa é capaz de experimentar uma sensação protetora de unidade com uma grande força ou plano, quando opera no nível indicado pelo elemento de Júpiter. Por outro lado, o elemento de Saturno indica em qual nível de expressão ela tende a se sentir inibida e onde a sua energia está bloqueada ou limitada. Esse bloqueio interior ocorre porque esse nível de experiência é demasiadamente importante para o indivíduo. Em consequência, ele tende a se emaranhar nessa área da vida e a constrangir o fluxo dessa energia, seja fazendo um esforço exagerado para expressá-la, seja evitando-a ou reprimindo-a. Com frequência, essa ênfase acentuada demais leva a um estado de medo e ansiedade relacionado com o tipo de experiência indicado, até que a pessoa tenha aprendido a relaxar, a se abandonar e a entrar em sintonia com a confiança e a fé simbolizadas por Júpiter. Saturno e Júpiter podem ser satisfatoriamente interpretados como um par de princípios complementares. Saturno representa o esforço, Júpiter representa a graça. O esforço sem a graça não deixa alegria ou serenidade, além de que nem a pessoa é capaz de aceitar os benefícios dos seus esforços. A graça sem esforço, geralmente, não é uma forma construtiva de caminhar pela vida, pois, embora a pessoa possa ter muita fé e otimismo, geralmente pouca coisa é realizada e confiar exclusivamente na graça pode vir a se transformar numa desmerecedora fuga dos deveres imediatos. No mapa de uma pessoa, o elemento de Saturno quase sempre indica, especialmente quando os aspectos dirigidos a Saturno são muito intensos, um problema específico relacionado com a aceitação plena, sem medo, daquele nível de experiência representado por esse determinado elemento. Esse medo é a miúdo uma consequência de um velho padrão de vida que agora se tornou intoleravelmente rígido e opressivo. Embora em outra época, como por exemplo em vidas passadas, essa cautela e essa autodisciplina possam ter estado a serviço de um propósito útil. A cautela e a autodisciplina ainda podem servir a um propósito altamente útil ao desenvolvimento, mas só quando são aceitas como um desafio que motiva a pessoa a fazer um esforço mais consistente para se expressar de forma concreta nessa área de vida. O esforço é necessário para abrir o canal de modo que a energia possa fluir de uma forma natural, mas forçar severamente o fluxo é tão autofrustrante quanto bloqueá-lo. Por exemplo, Saturno, num signo de água, frequentemente indica um medo de se expressar emocionalmente. Alguns autores declaram que uma tal posição de Saturno torna a pessoa fria e sem sentimentos. Mas na realidade acontece exatamente o oposto. Aqueles que têm Saturno, um signo de água, são por demais sensíveis emocionalmente, uma vez que estão envolvidos com excessivo rigor na defesa dos seus sentimentos sensíveis contra as ameaças do mundo exterior. Portanto, como é natural,
tendem a ser muito cautelosos no que se refere a expressar abertamente os seus sentimentos, pois isso os tornaria vulneráveis. Saturno em signos de água pode indicar um severo grau de repressão emocional, mas isso não significa que a pessoa seja insensível. As pessoas com essa posição de Saturno nos seus mapas precisam fazer um forte esforço para expressar os seus sentimentos com disciplina, objetivo e autoaceitação. Enquanto a pessoa estiver emaranhada, continuará a reagir exageradamente a qualquer coisa, assim como uma pessoa nervosa e medrosa saltará ao mais leve ruído. Mas quando o indivíduo aprendeu a se desemaranhar e a se abandonar e a aceitar-se, então ele passa a ser capaz de dirigir conscientemente toda a energia que antes fora bloqueada por temores ou por atitudes negativas. Descobriremos com frequência que as pessoas expressarão os elementos de Saturno no seu trabalho, pois esta é uma maneira de dar uma focalização definida e concreta a essas energias. Portanto, os que têm Saturno em signos de água muitas vezes são atraídos para tipos de trabalho nos quais podem expressar aos outros as suas emoções e a sua sensibilidade. Por exemplo, nas artes curativas ou no trato com aqueles que estão a passar por outro tipo de sofrimento. Melhor do que se deixar ficar num estado de frustrante dependência, através do seu trabalho, a pessoa pode estabelecer uma forma emocional que é inabalável e que pode ser benéfica ao seu caráter. Podemos igualmente fazer uma breve referência a Saturno nos outros elementos. Saturno nos signos de ar indica a necessidade de estabilizar a compreensão, e esses tipos frequentemente expressarão no trabalho cotidiano para as outras pessoas a sua sensibilidade e também o seu conhecimento. Nos signos de fogo, Saturno mostra a necessidade de estabilizar a identidade, e as pessoas que o têm nessa colocação repetidamente descobrem que o seu verdadeiro trabalho é criar novas formas para a sua autoexpressão, quer nas artes, quer nos negócios. Aqueles que têm Saturno nos signos de terra precisam estabilizar a sua eficiência e para eles é importante expressar confiança e precisão no seu trabalho cotidiano. Enquanto o elemento Saturno indica em qualquer mapa um tipo de energia que é naturalmente bem restrita, pelo menos na juventude, o elemento de Júpiter simboliza um reservatório de vitalidade que flui com abundância e naturalidade. Como exemplo da diferença entre as funções destes dois planetas, consideremos cada um deles no signo de Leão. Júpiter em Leão indica que um modo de expressão dramático, ardente e bastante aparatoso será necessário para dar à pessoa um sentimento de fé interior e de segurança. Do mesmo modo, Saturno em Leão também indica uma pessoa que, pelo menos subconscientemente, deseja se expressar dessa mesma forma, mas o desejo normalmente é por demais inflexível, excessivamente autocentrado, excessivamente envolvido com a identidade ego da pessoa, criando assim um medo do fracasso ou uma vulnerabilidade que pode incapacitar a autoconfiança do indivíduo. Por causa desse medo, a pessoa tende a se restringir ou a se disciplinar exageradamente nessa área, sendo esse um esforço que vem a agravar um círculo já vicioso de frustração interior. Se por outro lado o indivíduo aceita o facto de que precisa
desesperadamente expressar essa energia, não importa quanto esforço isso exija, então terá sido dado o primeiro passo para deixar que a energia comece a fluir. Todavia, esse passo é impossível sem a compreensão de que a necessidade, tão fortemente sentida, é uma manifestação da necessidade que a vida tem de se expressar, mais do que simplesmente uma manifestação de uma tendência pessoal. O elemento Saturno mostra onde é preciso desenvolver fé numa força maior do que o simples ego. Ambos, Júpiter e Saturno, num determinado elemento, indicam uma grande necessidade de expressão naquele determinado modo, mas a qualidade de liberação de energia é muito diferente. O elemento Júpiter tende a fluir com muita espontaneidade. Se não for bloqueado por Saturno e até mesmo excessivamente, ao passo que o elemento Saturno é expressado através do esforço escrupuloso e do trabalho paciente numa ação autodisciplinada. Outras considerações. Ao interpretar os vários planetas nos elementos, precisamos ter uma compreensão bem profunda do princípio funcional específico representado por um planeta, para então podermos utilizar plenamente essas percepções. Uma vez que essa compreensão tenha sido alcançada por meio de anos de estudo e prática paciente com centenas de mapas, muitas das antigas ideias astrológicas readquirem vida e passam a ter um significado muito maior. Os conceitos de exaltação, dignidade, queda e detrimento, por exemplo, já não são encarados simplesmente como remanescentes obsoletos de um sistema arcaico. Conforme foi dito por alguns escritores modernos, por aí passam a ser tidos como possuidores de um significado altamente prático. Embora uma tal classificação das posições planetárias seja essencialmente baseada na harmonia entre a natureza de um determinado planeta e a qualidade de um certo elemento, e embora qualquer planeta num determinado elemento indique certas qualidades gerais de expressão, é necessário considerar a colocação de cada planeta individualmente em cada signo para que se possa compreender plenamente o significado de tais conceitos. Por exemplo, se um planeta está num signo que é um tanto incompatível com a sua própria natureza, é como se a qualidade desse signo interferisse na expressão pura desse princípio. Se, por exemplo, uma pessoa tem Mercúrio em Sagitário, as suas crenças e aspirações, Sagitário, têm a tendência de interferir com a expressão do seu pensamento racional e lógico, Mercúrio. Isso não quer dizer que o indivíduo seja necessariamente curto de inteligência ou de clareza de percepção, mas antes que as suas ideias são invariavelmente coloridas por outras preocupações que não a razão pura e a análise factual. Quando se pede a tal pessoa que explique porque acabou justamente de fazer uma determinada afirmação, muito provavelmente ela se referirá à crença, ao ideal ou à esperança que motivou a sua afirmação, em vez de dar ao seu ouvinte factos específicos que apoiem a ideia. Portanto, pode-se ver que o detrimento de Mercúrio em Sagitário não indica algo ruim, refere-se à pessoa ou algo que é obrigatoriamente um ponto suscetível, como muitas vezes são interpretados os detrimentos, mas antes indica uma dificuldade pessoal, específica na expressão da verdadeira natureza do princípio funcional desse planeta.
O grau de dificuldade experimentado dependerá dos aspectos dirigidos a esse planeta e do nível de percepção do indivíduo. Um outro exemplo bastará para colocar o leitor no caminho da utilização construtiva desses antigos princípios. Supondo-se alguém que tem Vênus em Escorpião, outro detrimente, as exigências, as necessidades emocionais insaciáveis e os desejos intensos de Escorpião tendem a interferir na expressão da afeição e na livre troca de sentimentos de amor com outra pessoa. Isso não quer dizer que tal indivíduo não possa expressar afeição ou amor. Simplesmente aponta o facto de que essa pessoa experimentará em si mesma um certo grau de turbulência emocional resultante da percepção de que os sentimentos amorosos verdadeiros estão sendo continuamente coloridos pela paixão, pelos desejos sexuais e pela exigência emocional. O que a pessoa fará a respeito desse estado de coisas não é indicado no mapa, pois a mesma energia pode-se manifestar de muitas maneiras. Ver a expressão positiva e negativa dos princípios planetários no fim do capítulo 9. Inevitavelmente, a colocação dos planetas em determinados signos revela certos anseios e necessidades, muito embora o grau de percepção que a pessoa tem dessa dinâmica interior não possa ser determinado somente através do mapa. O grau da facilidade com que o determinado anseio ou necessidade pode ser expressado e satisfeito é indicado pelos aspectos dirigidos a esse planeta e, geralmente, os aspectos mais intensos são os que indicam um determinado incremento ou bloqueio da expressão de um certo elemento. 15. Os elementos na comparação de mapas. Os elementos são a chave para a compreensão plena da arte da sinastria, comumente chamada comparação de mapas. Na comparação de dois mapas, mais ainda do que no trabalho com mapas individuais, devemos levar em consideração a harmonia relativa das posições dos planetas segundo os elementos, assim como também analisar os aspectos específicos e existentes entre os planetas de uma pessoa e os de outra. Conforme já foi mencionado antes, os aspectos mais próximos indicam um intercâmbio de energia mais dinâmico do que aquele que é indicado pelo elemento sozinho. Mas uma análise minuciosa da harmonia dos planetas de duas pessoas, segundo os elementos, capacitará o astrólogo experiente a descobrir muitas indicações importantes e muitas diferenciações súteis que os próprios aspectos de órbitas mais estreitas não elucidam completamente. No nível da experiência normal, qualquer relacionamento poderá ser encarado como uma interação de dois campos de energia. Embora muitos refinamentos possam ser postos em ação, a arte de comparar mapas é essencialmente uma análise de como as energias de duas pessoas se intercambiam. Isso não quer dizer que não existe um significado mais profundo por trás desta aparente palpitação de energia, como, por exemplo, o karma de uma vida passada. Mas até onde a maioria dos astrólogos é capaz de perceber fidedignamente esta compatibilidade relativa das energias é o facto de estar no alcance deles e com a qual têm de lidar. Uma análise da harmonia dos elementos numa comparação de mapas revela como e quando as pessoas são capazes de alimentar o campo de energia uma da outra, assim como de que modo as duas bloqueiam o fluxo de energia uma da outra e, consequentemente, frustram uma à outra. Quando existe um bloqueio, há uma experiência de grande frustração ou de um grande esgotamento de energia,
ou às vezes as duas coisas. Quando há um harmonioso intercâmbio de energia, há uma experiência de satisfação, de vitalização e de integralidade. Naturalmente, na maioria dos relacionamentos existirão os dois tipos de troca de energia, mas a ênfase geral normalmente predominará. As trocas harmoniosas entre duas pessoas fornecerão recursos que ambas poderão absorver para reunir a energia necessária que precisarão ter para lidar com outras áreas do relacionamento que são mais problemáticas. Todavia, se há uma predominância de energia intensa e discordante entre duas pessoas, será apenas uma questão de tempo até que uma ou então ambas desejem dar um fim ao relacionamento, mesmo que apenas por pura exaustão. Eu tenho mencionado que as pessoas alimentam os campos de energia uma da outra. E com o fito de esclarecer o que pretendo dizer com isso, vamos reproduzir aqui uma citação do livro Born to Heal, o curador Sr. Mr. Hay, de quem já falei antes. Enfatiza o elemento do signo ocupado pelo Sol como sendo uma das mais importantes características de qualquer relacionamento que esteja a ser estudado. Há tipos de energia compatíveis, neutros e negativos. As energias que são compatíveis ou que combinam geram um conjunto, uma energia revitalizante que serve de combustível magnético. Mr. A considera energias compatíveis aquelas que são do mesmo elemento, mas de signos diferentes. As energias negativas são as energias incompatíveis, tais como água e fogo. A sua ação combinada causa um esgotamento do campo magnético em níveis diferentes, perdendo assim o seu poder de absorver a energia humana aspirada pelos pulmões. Mr. A considera energias neutras as do mesmo elemento do signo ocupado pelo Sol, que não têm outras energias compatíveis para reabastecê-las. Geralmente, elas não reabastecem uma à outra de forma eficiente, uma vez que tendem a misturar-se e a agir como um só elemento. Daí, aqueles que têm o Sol no mesmo signo e não têm outras afinações compatíveis, energizantes, a miúdo descobrem que o resultado poderá ser uma lenta inanição do sistema nervoso. Não é que elas estejam necessariamente em conflito uma com a outra, mas acontece simplesmente que nenhuma das duas pessoas recebe com facilidade a nutrição de uma vibração vivificante e um pouco diferente daquela do mesmo elemento. A combinação de outros elementos harmoniosos, tais como ar e fogo ou água e terra, é considerada menos compatível do que a combinação de signos diferentes do mesmo elemento, mas muito mais compatível do que as energias negativas de Mr. A. Mr. A prossegue dizendo que o nosso sistema nervoso é influenciado através do nosso campo magnético por todas as pessoas com quem entramos em contacto. Se a nossa própria geração de energia é forte, este cruzamento das energias vindas dos outros tem pouco ou nenhum efeito sobre os nossos nervos. Todavia, se estamos enfraquecidos ou esgotados, é provável que haja uma reação. Ele também assinala que uma criança gravitará automaticamente em torno do progenitor que alimenta o seu campo magnético. Se as energias de ambos os progenitores discordam do seu padrão de energia, o resultado será uma criança débil e muito nervosa, sendo a sua natureza um mistério para os seus pais. Muitas vezes notei esse fenómeno na minha clínica.
O exemplo de que me vem à mente é o de uma moça cujos pais têm o Sol nos signos de Caranguejo e Touro. Ela é uma leonina, com a Lua em Áries, Carneiro. Particularmente durante a sua adolescência, foi considerada uma criança problema para os seus pais e era uma pessoa extremamente insegura e nervosa para alguém que tinha tanta energia ígnea. Uma grande mudança se operou nela 2 anos depois de deixar o lar, logo após o término do curso superior. E é necessário dizer que ela deixou o lar tão logo pôde, depois de se diplomar. Uma vez agindo por conta própria e já não tendo que lutar diariamente com as correntes cruzadas das energias dos seus pais, ela rapidamente desenvolveu o equilíbrio e a confiança que normalmente atribuímos a uma pessoa com a sua afinação. Em outras palavras, ela não era o problema. O relacionamento entre os pais e ela é que era. E qual psicólogo poderia ter imaginado este dilema sem a ajuda da astrologia? Embora o elemento do Sol seja o combustível fundamental do indivíduo, os elementos onde se encontram a Lua e o ascendente estão inevitavelmente por detrás e energizados em qualquer pessoa. E como foi bem explicado, os elementos dos outros planetas pessoais, particularmente os elementos dos regentes, dos signos do Sol e do ascendente, devem ser levados em consideração em qualquer comparação de mapas. Todas as pessoas estão sintonizadas até certo ponto com todos os elementos, mas a afinação mais dinâmica e consciente é indicada pelos fatores mais importantes do mapa que acabamos de mencionar. Em particular, os elementos da polaridade Sol-Lua são altamente energizados. Portanto, o indivíduo terá muita harmonia e reagirá com mais sensibilidade a uma pessoa que participe da mesma afinação. Embora sejam muitos os casos de casamento onde os elementos do Sol e da Lua do homem são incompatíveis com os elementos do Sol e da Lua da mulher, a grande maioria desses casamentos ou não tem grande duração ou resiste a despeito da frustração constante de uma ou de ambas as partes. Não estou a propor que todo o tipo de relacionamento tenha que ter necessariamente uma relação harmoniosa entre os elementos do Sol e da Lua de cada uma das pessoas, pois, conforme foi dito acima, temos que considerar outros fatores, mas estou a enfatizar que a compatibilidade mais harmoniosa e abrangente é impossível sem algum intercâmbio de energia uniforme e similar. Isto acontece porque a harmonia entre o Sol, por exemplo, e o Sol e a Lua, Sol ou a Lua de uma outra pessoa, indica a expressão mais pura e a combinação mais imediata das energias vitais das duas pessoas. A importância relativa de um tal aspecto depende naturalmente do tipo de relacionamento que está a ser analisado, do grau de intimidade envolvido, da proximidade da associação e da quantidade de tempo que as duas pessoas gastam na companhia uma da outra. Um relacionamento distante de negócios não testaria tão profundamente a compatibilidade quanto um relacionamento envolvendo parceiros num casamento ou pais e filhos. A harmonia entre os sóis e as luas de ambos é indicativa de uma identificação mútua entre os dois, de uma percepção imediata da unidade das duas pessoas. Em tais casos, há uma mistura de identidade, uma vitalização recíproca e um encorajamento natural da autoexpressão essencial de cada uma das pessoas. Em outras palavras, este tipo de acordo é indicativo de uma das mais elevadas formas de amor e é um tipo de aceitação e de reação mútua que é muito mais permanente e profundamente satisfatória do que aquela que há nos relacionamentos baseados apenas em aspectos harmónicos de Vênus-Vênus, Vênus-Marte, Vênus-Sol ou Vênus-Lua.